Intuição, intuição, viver de intuição ou estudar. Qual a melhor alternativa quando se trata de oráculo cigano, de cartomancia? Saudações, sejam todos muito bem-vindos a este canal aqui no YouTube O Cabalista e também ao Holos Instituto Terapêutico e Cabalístico no Instagram e no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse CBC, o nosso CBC de número 18, Conhecendo o Baralho Cigano 18, onde eu compartilho com vocês aqui conhecimento a respeito da cartomancia de forma geral e também especificamente sobre nosso oráculo cigano, a nossa ferramenta de poder. E eu começo esse vídeo falando de um assunto muito pertinente, um assunto que às vezes é algo positivo para as pessoas e na grande maioria das vezes se torna um obstáculo, que é o quesito intuição e estudo da ferramenta que é o nosso oráculo cigano. Se você está no nosso canal pela primeira vez, eu já vou te fazer aquele convite. Curta o nosso vídeo se gostar, compartilhe se achar que é necessário e se inscreva no canal para que você possa ser avisado aí sempre que eu postar conteúdo novo aqui. Ativando a sinetinha, você será avisado de todas as vezes que eu colocar conteúdo novo aqui a respeito da nossa ferramenta que é o oráculo cigano. Pois bem, vamos mexer aí em áreas que às vezes as pessoas não gostam, tá? Qual que é o objetivo do nosso oráculo cigano? Levar o conhecimento para as pessoas, trazer autoconhecimento para nós enquanto oraculistas, enquanto cartomantes, certo? Para que esse conhecimento seja levado, seja trazido, ele precisa, antes de mais nada, ser adquirido. Quais as formas de adquirir conhecimento? A tradicional é o quê? É estudando, praticando. Porque como é que funciona a cartomancia? Eu tenho aqui a ferramenta, um oráculo cigano, um baralho cheio de figurinhas, cheio de imagens, as quais nós damos os nomes de arquétipos, que é através dessas imagens que nós fazemos a leitura para o nosso consulente, para nós mesmos e para o nosso consulente. Como é que funciona? Alguém chega até nós, faz uma pergunta, faz um questionamento, nós pegamos o baralho, embaralhamos, mentalizamos a pergunta, mentalizamos a técnica de tiragem, abrimos as cartas na mesa, observamos a carta, as cartas, o método de tiragem, interpretamos as figuras, os arquétipos, formalizamos aí uma história, um contexto, de forma que nós possamos passar para o nosso consulente, para que ele possa digerir essa história, esse contexto, de uma forma que ele entende, certo? Porque nós, enquanto cartomantes, nós vamos consumir aqui o arquétipo, a carta, tá? Que o nosso consulente não entende. Nós temos que pegar essas cartas aqui, essa carta, aplicar no contexto ao qual o consulente trouxe para a gente, montar uma explicação, um roteiro, um histórico que faça sentido, certo? E repassar para o consulente. Com qual finalidade? Responder uma pergunta que ele fez, passar uma orientação, analisar pontos positivos, pontos negativos, verificar possibilidades, causas, consequências e futuro, que são as possíveis soluções, as possíveis atitudes, possíveis orientações que o consulente deve ter o livre-arbítrio para seguir. Certo? Esse é o processo de forma resumida que nós, profissionais, vamos fazer aí. Esse looping, esse roteiro é o que nós fazemos para atender os nossos consulentes ou para fazer a leitura para nós mesmos. O roteiro é o mesmo, que vai mudar o quê? O objetivo, situações e questionamentos. Ponto. Porém, para chegarmos nesse nível de fazer atendimentos, de fazer leituras para nós mesmos, precisamos de quê? De conhecimento. Precisamos conhecer o oráculo, conhecer o significado das cartas, saber fazer combinações, saber fazer tiragens,
saber fazer as interpretações e muitos outros detalhes que eu não vou falar aqui, senão eu fico horas, tá? A gente precisa ter o conhecimento, precisa adquirir o conhecimento. A forma de adquirir conhecimento é o quê? É estudando. Como que eu estudo, Robson? Eu estudo lendo livros, fazendo cursos, fazendo pesquisas, fazendo estudos, acompanhando o Robson aqui nos canais aqui da internet, no YouTube, no Instagram, acompanhando seus vídeos, né? Participando dos eventos que o Robson organiza, dos workshops, né? Fazendo coisas do tipo. Brincadeiras à parte, pessoal, mas essa é a ideia. Isso é o que eu chamo de conhecimento acadêmico, que é estudar. Como que funciona esse processo de estudo e de prática na leitura? Quando você decide estudar, você está assumindo um compromisso que você vai se dedicar. Você vai conhecer as cartas, vai pegar conhecimento para colocar em prática. Eu falo que quando você quer se tornar cartomante, porque todo mundo pode tornar cartomante, independente de diversos obstáculos que eu já falei que não é o foco desse vídeo, tá? Você faz o quê? Senta a bunda na cadeira, eu falo isso até de forma grosseira, mas não é sendo insensível não, mas é a realidade. Senta a bunda na cadeira e estuda, tá? Eu falo para você focar no que você tem controle. O que eu tenho controle? Eu estudo. Eu estudo quando eu quero, onde eu quero, como eu quero. Eu posso fazer cursos online, que é o que mais acontece na nossa atual realidade, né? Você pode estudar onde você quiser, no caso, no conforto da sua residência. Se o curso for online, você controla seu tempo, controla sua hora, tá? Você não precisa de fazer um investimento grande. Eu mesmo aqui publico muito conteúdo gratuito que você não paga nada, você só gasta o seu tempo. Já é muita coisa, na verdade, né? Até agradeço por estarem aqui me prestigiando, certo? Você gasta o seu tempo para estudar. Você tem controle sobre o estudo. Quando você estuda, você armazena informação, dados de informação, conhecimento no seu consciente. Você controla as informações que você está adquirindo. Junta com seu conhecimento tácito, que é o quê? Sua experiência de vida. E isso vai virando uma bola de neve de conhecimento que você vai utilizar durante os seus atendimentos, durante a sua leitura. Você tem controle disso, tá? Por que eu relaciono a intuição? Existem casos, eu mesmo comecei dessa forma, exclusivamente com intuição. O que é intuição? Intuição é algo que é pertinente a todos os seres humanos. Todo mundo tem intuição, em alto grau ou em baixo grau, independente de você ser médium ou não ser médium, de você ter a crença A, a crença B, a crença C. Intuição é inerente ao ser humano. Porém, nós não temos controle. Existem métodos que nós utilizamos para desenvolver a intuição, para aguçar a intuição. Mas a intuição nós não controlamos. Eu considero a intuição como um complemento à leitura, ao nosso trabalho como oraculista, tá? Porque você não controla, você vai fazer a leitura de cartas, não é você que determina quando a sua intuição vai aparecer. Ela aparece quando ela quer, e quando ela não quer, ela não aparece ou ela vai embora. Ela te deixa na mão. Existem pessoas que se valem da leitura da cartomancia sem conhecimento acadêmico, sem estudar, sem fazer cursos, sem fazer leituras, sem se atualizar, utilizando apenas a intuição. São processos que surgem na nossa mente sem um roteiro específico e sem o nosso controle, tá? Então, foca no estudo acadêmico, foca no conhecimento, porque a intuição é complemento. A intuição é algo que é adicionado à nossa leitura, tá? Às vezes, quando você faz uma leitura, eu não estou dizendo que se você estudar, que se você praticar, que não vai dar branco, não. Branco é natural. Às vezes nós temos dificuldade em interpretar determinadas cartas, determinadas tiragens, mas é menos provável que você tenha um problema durante uma leitura onde você se capacitou, onde você estuda, onde você faz cursos, onde você renova seus conhecimentos, porque nós temos que sempre estar nos atualizando. Não é só estudar as 36 cartas do baralho, não. A gente tem que estudar tudo, de tudo um pouco. Devemos conhecer um pouquinho de cada coisa.
sobre espiritualidade, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre família, sobre amor, sobre sexo, sobre doenças, sobre tudo um pouco, porque o consulente que vai sentar na nossa frente, ele vai trazer a vida dele. A vida, é um emaranhado de coisas, um emaranhado de informação. Devemos saber um pouquinho de cada coisa. Não é que você vai sentar e ficar estudando sobre relacionamento e tal. Se você quiser se especializar em uma determinada técnica, em uma determinada área, maravilha, parabéns, excelente, certo? Se você não quiser, conheça pelo menos superficialmente. É o que eu falo de conhecimento tácito. Nós sabemos um pouco de cada coisa, porque o conhecimento tácito é o quê? O conhecimento da nossa vida, a experiência do nosso dia a dia. Todo mundo se relaciona, todo mundo já ficou doente, todo mundo tem problema, todo mundo já viveu alguma coisa na vida que com certeza pode usar essa experiência de vida que teve durante a sua leitura para se comunicar com o consulente, para orientar o consulente. Não é que você vai se usar como exemplo, como imagem perfeita para te colocar como espelho na frente do seu consulente. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas conhecimento todo mundo tem. A intuição é algo que ela surge, ela cresce, ela é alimentada com a nossa prática, com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, certo? Tem certas técnicas que nós podemos fazer para desenvolver a intuição, porém, repito, ela não está no nosso controle. Então, foca no estudo, que a intuição ela vem naturalmente durante a leitura. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui, para vocês entenderem como que é o processo intuitivo e como nós podemos ter um problema aí se a gente somente confere na intuição. Certo? Digamos que estou aqui, vou atender um consulente, seja lá ele homem, seja lá mulher, e eu sou estudioso, já estudei, conheço as cartas, tenho experiência com atendimentos e não utilizo exclusivamente do processo de intuição, mas a intuição, como eu disse, ela é um complemento, ela me auxilia, ela me ajuda no processo de leitura. Como que funcionaria? O consulente chega na minha frente e me faz uma famosa pergunta, que acho que todo mundo, quem não passou por essa pergunta, vai passar. Robson, meu relacionamento, como é que tá meu relacionamento? Dá para você tirar uma cartinha aí para ver como é que tá o meu relacionamento? Se tá legal, se não tá legal, eu tô com algumas pulguinhas atrás da orelha, preciso tomar uma decisão. Você pode ver para mim a tendência do que pode acontecer? Tudo bem, tranquilo, vamos ver o que sai aqui. Aí eu tiro a cartinha aqui, 25. E a cartinha da foice, 10. Utilizando puro e grossamente o significado das cartas aqui para a pergunta que a consulente me fez objetivamente aqui, ó. A aliança já está falando de relacionamento propriamente dito. Como ela está falando de ela ou ele, o consulente me questionou sobre relacionamento afetivo, a carta perfeita para descrever a situação foi essa. E a segunda carta aqui, a carta da foice, é uma carta de quê? É uma carta negativa que fala de corte, de perdas e coisas do tipo. Eu posso orientar o meu consulente e minha consulente da seguinte forma. Existe uma grande possibilidade desse relacionamento estar sendo encerrado, tá? Por quê? A foice aqui está cortando o relacionamento. Pronto. Isso daqui é a mensagem que eu passo para o consulente de forma pura e grossa. Utilizando o quê? O conhecimento que eu tenho do estudo das cartas, tá? A mensagem que eu passei para ela. Porém, do nada me vem alguma coisa aqui na minha cabeça que fala assim, ó, complementa essa informação para esse consulente da seguinte forma. Olha só, do jeito que a foice apareceu aqui, associada à carta da aliança, está descrevendo o seu relacionamento, eu verifico aqui que pode existir algum problema, algum obstáculo neste relacionamento. A foice está vindo cortando aqui esse relacionamento, sugere um possível término, só que esse término ele não é estendido, ele é um término temporário, tá? Esse término de relacionamento aqui é para te tirar da sua zona de conforto, tá? Porque alguma coisa indica que você está fazendo algo de errado ou está deixando de fazer algo certo. Então esse término é para te tirar da sua zona de conforto, para quando você estiver fora do relacionamento, você conseguir enxergar os seus erros, as possibilidades que você deveria ter agido de forma diferente e não agiu, tá? Quando você identificar o que você está cometendo de errado nesse relacionamento, o corte da foice ele é temporário, ele não é um corte tão longo igual a carta do caixão que finaliza uma situação definitivamente. A foice aqui ela está te falando, então, ó, você tem a tendência de encerrar esse relacionamento, deve ou possivelmente poderá acontecer, para que você aprenda uma lição.
E durante esse processo de aprendizado, você pode mudar suas atitudes, rever os seus conceitos e voltar a essa relação. Uau! O que foi isso, Robson? Onde é que você tirou isso aqui da carta da foice e onde é que você tirou isso aqui da carta da aliança? Isso é o processo intuitivo. Você conseguiu entender o tanto de informação que no momento da leitura, por que veio isso para mim? Eu estava concentrado, eu mentalizei o questionamento do consulente. E outra coisa, você pode falar isso tudo para o consulente e confirmar. Para ver se você tá. Às vezes você fica inseguro de falar. Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu estou inventando? Você fala tudo isso para o consulente, para a consulente. Faz sentido para você nesse momento de vida que você está passando? Isso que eu falei para você? Faz sentido? Naturalmente, seu consulente vai dar aqui já com a cara de susto, de espanto. Nossa, Robson, realmente você falou isso e faz sentido. Por causa disso e disso, aí a sua leitura flui, que é uma maravilha. Aí você vai poder puxar mais cartinhas e vai dar extensão ao processo terapêutico de leitura. Vai analisar os porquês. Pô, realmente existe um problema? O consulente confirmou? Então vamos ver que problema que é esse. Se o problema está só com você ou está com o parceiro ou com a parceira, o que pode ser feito para evitar o término desse relacionamento? Você está querendo terminar o relacionamento mesmo? Ou apenas é sugestão do seu inconsciente? Papo? Aí a conversa flui que é uma maravilha. Viu só o processo de intuição como que funciona? A intuição ela te traz argumento, ela te traz fatos para te auxiliar na leitura. Só que você percebe também que isso não é uma coisa que eu controlo. Eu pego a carta da foice aqui e falei o básico para o consulente. Ó, relacionamento, possibilidade de terminar. Aí eu fico com cara de tacho. Eu não estudei as cartas, eu sobrevivo à base da intuição. Aí a minha intuição desaparece. Intuição, cadê você, intuição? Dá o branco, da intuição não aparece, você não controla, você não consegue emanar a intuição está no inconsciente. Inconsciente a gente não controla, a gente controla o que está no consciente. E você não estuda. O que você faz? Vai ficar com cara de taxa na frente do consulente. O que significa mesmo aliança? Foice. Cara, o que eu vou falar para o consulente? É aí que o cartomante entra no erro de não estuda, quer viver de intuição, chega na hora da leitura, trava, a intuição não aparece, aí, poxa, eu estou na frente do consulente, ele me perguntou, eu não consigo responder, eu vou ter que inventar alguma coisa para poder não ficar calado. Aí você resolve inventar qualquer história ali só para poder responder o consulente, comete o erro de dar garantias, comete o erro de dar a certeza que vai acontecer, que é isso, aquilo, outro, aí você se empolga, sem utilizar o conhecimento que você não tem, porque você não estudou, sem utilizar a intuição, porque a intuição não apareceu, você acaba criando uma bomba relógio para o seu consulente que veio buscar uma solução e pode ter saído com um problema maior do que o que ele trouxe, e você acaba aderindo também à responsabilidade. E dependendo do que saiu da tua boca e do que o consulente vai fazer com a informação que você passou, que possivelmente pode estar errada, você está criando até um karma. É nessas situações que acontece o que? Ação e reação ou karma. Depende de tudo. Então, meu querido, minha querida, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota, meu grande aprendiz de oraculista, não confie somente na intuição. Intuição é algo natural, faz parte do nosso processo de aprendizado, faz parte do nosso processo de conhecimento, faz parte do nosso processo de evolução, tá? A gente pode trabalhar a intuição? Pode. A gente pode desenvolvê-la? Pode. Devemos fazer isso? Devemos constantemente? Sim, mas antes de tudo isso de intuição, nós devemos o quê? Estudar, praticar. É com o estudo, com a prática que você vai perdendo seus medos de interpretar cartas, vai perdendo medo de ler para outras pessoas, vai perdendo medo de errar, vai entendendo que você não tem a obrigação de acertar nada, tá? Então, por isso que é o ideal você não trabalhar com ideia de previsão, de dar certeza, tá? Porque a cartomancia ela não é algo que é exato, não é matemática, tá? Trabalhamos com energia, a energia muda todo milésimo de segundo.
O que sai da minha boca muda a energia, o que eu penso muda a energia, o que você fala muda a energia, tá? Então, quando você for analisar o processo intuitivo, pensa dessa forma que eu estou te falando, tá? Estuda, mantenha-se focado no estudo acadêmico que as coisas vão dar certo, tá? Quando você erra, natural, eu erro, você erra, eu vou errar, você vai errar. Quando você estuda e você erra, você consegue dar um passo atrás, analisar a situação e consegue mapear, identificar onde que foi que você errou. Às vezes você já tem clareza. O baralho cigano, ele possui 36 cartas. Você possivelmente, ninguém domina todas as 36 cartas de forma 100% clara. É super natural que em determinadas situações nós encontramos aí dificuldade de interpretar determinadas cartas, determinadas combinações. Super natural. Super natural. Ainda mais quando nós criamos os obstáculos de, por exemplo, achar que somente posso falar de amor com as cartas que falam de amor. Que eu não posso, por exemplo, aqui colocar foice. Foice não fala de amor, tem nada a ver com amor. Mas ela responde qualquer pergunta e ela pode ser analisada em qualquer contexto. Só que daí, às vezes, nós cometemos o erro de ficar focado. Não, as cartas de amor falam só de amor, as cartas de trabalho falam só de trabalho. Aí você vai fazer uma tiragem de trabalho, fica desejando que apareça só cartas de trabalho. Aí não aparece cartas de trabalho e você se bloqueia. Mas isso é natural, isso faz parte do processo. Juntemos conhecimento acadêmico, que é o que? Estudo, leitura de livros sempre, pesquisas, estudo prático dos baralhos, fazer cursos, certo? Utilizar o conteúdo, utilizar a internet, que está ferramenta magnífica, que está ao nosso acesso. Você está me vendo graças à internet, graças à tecnologia que nós usamos hoje. Então aproveitemos isso. A intuição ela é mais antiga a tudo isso. Não depende de internet, não depende aí de meios, de dispositivos eletrônicos, mas também não depende única e exclusivamente da gente, tá? O canal da intuição, ele tem uma só direção e a gente não controla esse canal da intuição. Tudo bem? Eu espero que eu tenha sido claro nesse vídeo, tá? Se você concorda com o que eu falei, se tem alguma coisa a acrescentar, tá? Se você quer me questionar em alguma coisa, fique à vontade. Eu deixo sempre claro para vocês que eu não sou o dono da verdade, eu estou apenas compartilhando com vocês um pouco do meu pouco conhecimento. Se você não concorda com o que eu falei aqui abaixo aqui tem a área de comentários, deixe sua opinião, eu vou adorar discutir com você, discutir no bom sentido, tá? Trocar informação, trocar conhecimento, tá? Desde que mantenhamos respeito, não precisa ir ofender a minha mãe, não precisa me xingar, tá? A gente pode conversar de boa, sem nenhum problema. Gosto muito dessa interação, tá? Se o vídeo fez sentido para você, dá aquele like, compartilha nas suas redes sociais, compartilha conhecimento aí com o pessoal da área mística, da área esotérica, da área da cartomancia, da área oracular, com as pessoas que estão querendo adquirir conhecimento, que estão buscando autoconhecimento, ou que já tem autoconhecimento e quer compartilhar conhecimento com as pessoas, tá? Eu agradeço você por estar prestigiando o vídeo e nós nos vemos aí no próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Forte abraço e um beijo na alma de vocês.